Olá, meus irmãos seminaristas, um início de semana abençoado, um início de mês também abençoado, com mais uma disciplina, e estamos caminhando no nosso curso teológico do IB. A disciplina que vamos adentrar agora é uma disciplina deveras importante para que aquele que vai aprender possa não somente praticá-la, mas também passar adiante as informações contidas desta disciplina. A disciplina é liderança. Nós vamos apresentar aqui a liderança mais voltada para a nossa área, a área eclesiástica. Entretanto, antes de começar, nós queremos pedir a Deus as suas bênçãos para o nosso trabalho, a nossa disciplina, como foi a disciplina que encerramos, Batalha Espiritual, que foi uma matéria muito importante e que eu sei que foi do inteiro agrado de todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, como normalmente nós fazemos. Oremos. Senhor nosso Deus, neste instante, Senhor, queremos te agradecer por esta feliz oportunidade que temos, Senhor, de adentrar a uma nova disciplina deste curso, nosso curso do Instituto Bíblico Ebenezer, a extensão Cosmos, Senhor. Queremos pedir mais uma vez a tua bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Eliasar Magalhães Torres e sua família. Queremos também te apresentar nosso coordenador, nosso amado pastor Silas Teodoro, e que também, Senhor, estenda essas bênçãos sobre a sua família. Abençoa, Senhor, a nós outros, professores e alunos deste seminário, para que possamos tirar proveito dos ensinamentos que estão registrados aqui no nosso livro, na nossa apostila de liderança. Assim sendo, toma nas tuas mãos as nossas vidas, nossas mentes, para que o nosso intelecto seja, Senhor, iluminado pelo teu Espírito Santo. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos seminaristas, nós temos hoje uma nova disciplina, esta disciplina que se intitula liderança. Nós vamos aprender algumas nuances através da nossa apostila, do nosso livro Liderança, particularmente a liderança que diz respeito ao nosso trabalho na igreja, o nosso trabalho com os nossos irmãos. Se você é um líder ou não, você vai, além de praticar o que nós vamos aprender durante este mês de junho, vocês também poderão ensinar a aplicar. Não é? Que se você é líder na escola dominical, líder de jovem, líder de obreiro, líder de homens, professores da escola dominical, em todas essas atribuições, essas funções, nós vamos utilizar e, portanto, você precisa saber muitas coisas a respeito da liderança. É claro que na igreja, uma grande parte daqueles que já lideram, já praticam sem saber, na teoria, né, o que isto convém para os alunos, para os liderados, aqueles que estão sob suas orientações. Mas vamos lá então. A nossa apostila, ou o nosso livro, ele, no capítulo 1, ele fala inicialmente logo sobre a necessidade de confirmação. Essa necessidade de confirmação, mostrando aquele que é líder, precisa ser, diante do povo, diante da igreja, diante dos seus liderados, ser confirmado como líder. E isto tem algumas características que devem ser apresentadas por esses líderes, ou esse líder. Também nós vamos falar sobre prestando reconhecimento àqueles que vieram antes de nós.
não é? O líder, verdadeiro líder, ele se espelha em alguém. Ele tem como orientação aquilo que alguém lhe passa, não é? Aquilo que alguém lhe deixa como legado. Então nós prestamos aqui no nosso curso, nesta disciplina, o reconhecimento àqueles que vieram antes de nós. Muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários, muitos professores, muitos doutores, muitos líderes que nos deixaram legados e que hoje nós continuamos a passar adiante, não somente praticando, mas também ensinando. E depois nós vamos falar o líder como pastor. Existem líderes que não são pastores, cada qual na vocação em que foi chamado. Essa é a palavra bíblica. Mas existe aquele que é pastor e, ao mesmo tempo, como líder, ele tem qualidades a desenvolver. Então, a nossa apostila vai falar sobre as qualidades deste líder como pastor, vai falar sobre coragem, que é uma das qualidades do pastor e do líder, bondade, rompendo com os costumes. Romper com os costumes significa que não é em todos os lugares que as pessoas têm o mesmo costume, mas às vezes esses costumes não são benéficos para o andamento do trabalho, o andamento da obra. E aí, esse pastor como líder tem que saber como romper com esses costumes. Falar também sobre generosidade, o líder tem que ser generoso, sinceridade, acima de tudo, o líder, principalmente como pastor, ele tem que ser sincero. Falar também sobre o perdão, que deve ser uma das qualidades do pastor como líder, saber perdoar. Até porque, como cristãos, como filhos de Deus, nós detemos o poder do perdão. A Bíblia diz que nós devemos perdoar até aqueles que nos aborrecem. E, finalmente, saber lidar com o poder que lhe é atribuído, que lhe é dado através ou por meio do seu ministério, da sua função. Quando nós falamos de líder, portanto, nós queremos dizer que há uma diferença entre ser chefe e ser um líder. Ser chefe é aquele que manda, vai, faz. Já o líder, ele não diz vai, faz, ele diz façamos, vamos. E ajuda os seus liderados a conseguir o objetivo daquele trabalho, daquela função, daquela obra para o qual está sendo designado. Então guardem bem isto. A diferença entre ser chefe e ser líder é que o chefe apenas manda e o líder, ele vai, ele faz junto com os seus liderados. Ele ajuda, ele motiva. Uma das características do verdadeiro líder é a motivação, é saber motivar o grupo, saber motivar os seus liderados. Por isso que nós dizemos que chefe, você pode observar na vida secular, existem muitos chefes que não servem para líder, porque não detêm as qualidades do verdadeiro líder. Então, quando nós falamos em liderança, o que é, na verdade, liderança? A liderança, ela é uma ação de um indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Esse conceito de liderança, ele é muito importante que a pessoa entenda. Ele tem autoridade para comandar e também para coordenar. E aí é onde entra a verdadeira liderança. Ou também o outro conceito de liderança é pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Aquela pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e sobre o comportamento, as atitudes das outras pessoas. Por isso que o líder, ele tem que aprender a ser líder. Tem gente que diz, aquele que
que é bom já nasce feito. É verdade em parte, mas ele precisa ser burilado, ou seja, ele precisa ser moldado. Essa ação de moldar, ela vem com a experiência e com o conhecimento. Ou seja, experiência traz sabedoria e o conhecimento, ele dá uma noção geral de como se faz as coisas. A pessoa, para ser líder, ela tem que conhecer o trabalho do seu liderado. Existem muitos cursos de lideranças espalhados por aí na internet. Você vê muitos cursos de liderança. Mas a liderança evangélica, a liderança eclesiástica, é uma liderança especial, porque é uma liderança que leva em consideração não somente o efêmero, não somente aquilo que passa, mas leva em consideração aquilo que é eterno. E a liderança evangélica, ela se baseia muito na Bíblia Sagrada, nos ensinos do Cristo líder, né? O exemplo de liderança é o próprio Senhor Jesus. Então nós já vimos que o conceito de liderança é aquele que tem o indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros, e aquela pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Então, quando nós falamos em líder, nós podemos dizer, baseados nesses conceitos, que líder também é aquele que toma a iniciativa. Nós estamos muito carentes de líderes. Existem muitos líderes na nossa comunidade evangélica que são líderes, mas que ficam esperando a atribuição de uma função que já lhe é inerente ao cargo pelo pastor, pelo dirigente do grupo. Então, líder é aquele que toma a iniciativa. Isto que eu estou falando como introdução à disciplina, portanto, prestem bastante atenção que nós vamos falar alguma coisa fora da apostila. Nós estamos falando sobre os cursos de liderança. Existem vários cursos de lideranças, mais voltados para a empresa comum. As empresas, elas precisam de líderes para exercerem função de mando. Isso é muito notável nas Forças Armadas, nas Forças Policiais, porque eles são baseados rigidamente em uma hierarquia e disciplina. Portanto, a gente observa muito a liderança, né, nessas forças, elas são de suma importância. E essas lideranças, elas são aprendidas em cursos que são apresentados naqueles locais de treinamento, naqueles locais de aprendizagem. Existe um instituto que tem ramificações em todo o mundo, particularmente aqui no Brasil, que é o Instituto Agai. Esse Instituto Agai, que aí na língua inglesa é Haggai. Esse instituto, ele promove cursos de lideranças de todas as áreas para principalmente líderes evangélicos. Este curso tem sua sede em Singapura, na Ásia, e ele distribui cursos de líderes evangélicos para todo o mundo, através do seu diretor, antigo diretor fundador, John Haggai. Esse curso do Haggai é muito bom. Eu já fiz, tive a oportunidade, de fazer o curso de liderança avançada pelo Instituto Haggai. E é muito importante a gente saber disso. Ele só transmite cursos mais voltados para a área eclesiástica. Então vamos lá. Liderança. Existem dois tipos de liderança. Primeiro, liderança autoritária. Segundo, liderança democrática. O que é isso? Liderança autoritária é aquela liderança cujo líder toma as decisões sozinho, sem consultar ninguém. Diz o que fazer, como fazer e quando fazer.
quer dizer, dá ordens. Essa liderança autoritária é mais a liderança do chefe, mas existe também a liderança democrática, o segundo tipo de liderança, que é a liderança democrática, que é uma liderança cujo líder propõe uma decisão, faz consultas aos seus liderados, decide em equipe, reúne equipe para saber o pensamento de um e de outro, para tomar as suas decisões. E, além disso, esse líder democrático, ele delega responsabilidades. Ele não assume tudo, como é o caso do líder autoritário, que concentra tudo. Ele propõe uma decisão, ele faz consultas, ele decide em equipe, ele delega responsabilidades, mas também ele orienta e apoia. Não é só delegar responsabilidade. Chega para o liderado e diz, olha, você é responsável por isso, isso, isso. Faça isso, isso, isso. Mas, por trás, ele apoia e orienta. Olha, era bom que fizesse assim, assim, de acordo com aquilo que ele decidiu em equipe. Então, vejam como é importante a liderança. 2 tipos de liderança. Guardem bem isto. 2 tipos de liderança, autoritária e liderança democrática. Agora, quando a gente fala também em líder, o verdadeiro líder, agora nós vamos falar sobre o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele tem funções. Dentro destas funções estão desenvolver caráter e influenciar comportamento. O líder verdadeiro, ele desenvolve o caráter dos seus liderados. Ele desenvolve. Veja que ele faz com que a equipe suba junto com ele. Então ele desenvolve o caráter do liderado e ele também influencia esse comportamento. Muitas das vezes na igreja a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, vem com a carga negativa e ali dentro, no ambiente, ele começa a observar que existem pessoas que eles devem imitar, ou eles devem ser influenciados pelo comportamento daqueles que lá estão. É o caso do verdadeiro líder. Então, como função, ele influencia, e essa influência dele, ele tem como finalidade de comunicar de forma a que os indivíduos contribuam para a obtenção dos objetivos. Tem que se observar qual é a finalidade da empresa, qual o produto que aquela empresa produz. No nosso caso, a igreja, ela também é uma empresa. Ela é uma empresa física, porque ela existe baseada nas denominações, nas diversas denominações. Mas a igreja tem uma finalidade, tem um objetivo. A finalidade principal da igreja, adorar a Deus. Finalidade principal da igreja, adorar a Deus. E a igreja, baseado nesta finalidade, ela tem objetivos. Como é que ela vai adorar a Deus? Qual o objetivo da igreja, então, nessa adoração? É levar as pessoas à vida eterna, através da evangelização, através da catequese, ou seja, através do ensino, né? Trazendo essa pessoa para este ensino, para esta doutrina. Então, o líder influencia comunicando de forma que esses indivíduos contribuam para a obtenção dos objetivos. Essas pessoas que se unem a nós passam a ter o mesmo objetivo de ensinar a outros, de levar a outros essa informação, que é a vida eterna, a palavra de vida, a pregação das boas novas, o evangelho. E essa obtenção dos objetivos é de acordo com as finalidades da organização. Como nós falamos, cada organização tem a sua finalidade. Nós falamos aqui que a principal finalidade da igreja é adorar a Deus. Agora, dentro
das suas práticas está não somente do estudo, a consagração, mas também a evangelização. Aí é tarefa. Qual é a tarefa principal da igreja? Evangelizar. Será que nós estamos ensinando assim? Será que nós estamos aprendendo assim? Será que nós estamos fazendo assim? Isso aí depende da liderança. Outra coisa que o líder, dentro das suas funções, desenvolver o caráter e influenciar o comportamento é controlar. Né? O que é controlar? É conferir aquilo que foi realizado, se está de acordo com o que foi planejado e proposto. Então, veja só, o líder, ele confere aquilo que foi realizado, se está de acordo com o que foi planejado e proposto. É o líder que tem que verificar isso. No caso da igreja, o pastor é que tem que verificar se a finalidade da igreja está sendo cumprida, ou seja, a adoração. Se os objetivos da igreja estão sendo alcançados através de suas práticas ou das suas tarefas. Aí nós falamos consagração, estudo bíblico profundo, evangelização, ação social. Tudo isto faz parte da liderança eclesiástica. Observe que nós estamos fazendo aqui um paralelo entre a empresa comum, a liderança dessa empresa comum e a liderança dessa empresa igreja ou empresa eclesiástica. E também o líder, ele tem como função de desenvolver o caráter e influenciar comportamento, de corrigir. Ele influencia, ele controla e ele agora corrige. Corrigir o quê? Os desvios verificados. No item anterior nós falamos controlar, ou seja, conferir o realizado, né? Aquilo que foi realizado está de acordo com o planejado e proposto? Sim, então não tem correção. Não, então vamos corrigir aqueles desvios que foram verificados. Isto é liderança. Viram como é importante, não é? Liderança e o conhecimento da liderança. Dentro também desses aspectos, o líder, ele é o motivador da equipe. O líder, ele tem como finalidade motivar. Normalmente, o líder enfatiza o estabelecimento de normas, regras, devendo animar os membros da equipe. Aquele líder que não anima, que não motiva a sua equipe, é um líder fadado ao fracasso. É uma equipe que não vai adiante, não vai funcionar. Mas quando tem um líder que motiva, ele não manda, ele não ordena apenas, mas ele vai junto, ele controla, ele comunica, ele corrige os desvios, ele recebe as informações do grupo e aceita aquelas informações para possíveis correção. Essas informações que vêm do grupo para o líder, nós conhecemos em liderança como sendo feedback. Feedback, ou seja, aquilo que volta, aquilo que vem como informação. Tá? Então nós falamos que o líder, ele é um motivador. O líder enfatiza o estabelecimento de normas e regras, né, devendo animar os membros da equipe a, em primeiro lugar, reunir, programar, combinar as atividades. Então, ele vai animar os membros da equipe a se reunir. Né? Os membros da equipe têm que sempre estarem reunidos, porque aí eles programam e eles combinam as atividades. A equipe fazer, olha, vamos fazer, como é que vamos fazer assim, como é que... E dali, daqueles membros, já vão surgindo outros líderes. E além dessa equipe se reunir, programar, combinar as atividades, também ajudar o grupo a valorizar a qualidade de suas sugestões ou soluções. Então compete o líder como motivador da equipe, ele reunir a equipe, programar, combinar as atividades, ajudar o grupo a valorizar a qualidade das suas sugestões
ou soluções e avaliar a qualidade do processo do grupo. Quer dizer, ele vai ouvir o grupo, ele é o motivador. O líder que é motivador, ele reúne a equipe, conversa com a equipe, ajuda a equipe a valorizar as qualidades das suas sugestões. Aquele tem uma sugestão, aquele tem outra. Aquele traz uma solução boa para o que vai ser feito. E ele mesmo avalia a qualidade do grupo, a qualidade desse processo do grupo. Então veja como é importante um líder em um grupo. O líder também, nessa motivação da sua equipe, ele procura suavizar a tensão e ajudar os membros a encontrar formas de equilibrar satisfações. Suavizar as tensões no grupo. Nós somos pessoas, muitas com problemas, que às vezes problemas externos que nos dizem respeito ao trabalho, mas aí o líder vai ter que procurar essas pessoas que estão com essa tensão para tentar ajudar, para encontrar formas de equilibrar, essas satisfações. Então falamos do líder, suas atribuições, falamos principalmente que ele influencia, ele é um motivador. Agora, quando a gente fala na igreja, existe um conceito bíblico de liderança que nós devemos seguir. Qual é o conceito de liderança que devemos seguir? Um conceito baseado nas Escrituras Sagradas. E o real conceito de liderança, segundo Cristo, envolve liderança pelo exemplo de servidão. Olha só, o conceito bíblico de liderança não é aquele que procura se sobressair, de se ter como aquele que deve ser servido, não. O conceito bíblico de liderança, ao contrário, né? É o que Cristo nos ensina, que é o conceito de liderança pelo exemplo do servir. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, está escrito: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 25. A expressão Filho do Homem coloca o Senhor Jesus no mesmo nível de toda a humanidade. Então, quando no passado os judeus esperavam o Messias, ele vem como Messias. Eles estão esperando o quê? Um líder. Um líder como um rei que possa determinar a política, determinar a economia, determinar a movimentação da nação. Mas o Senhor Jesus vem como Filho do Homem. Aí, o que acontece? Eles desconhecem esse Messias. Eles estavam esperando um grande líder. Veio realmente um grande líder, mas a nível da humanidade. Por isso, Filho do Homem. E aqui ele diz assim, olha, aqueles que quiserem tornar-se grande, que seja vosso servo. Por isso que Jesus dá esse exemplo. Como líder, nós devemos entender o seguinte, que o verdadeiro líder, ele necessita de reconhecimento. Sim, ele necessita de reconhecimento e confirmação. Por quê? Porque alguns líderes, eles querem o reconhecimento e querem confirmação. Eles se declaram líderes, mas na verdade não são. Não adianta gritar. Então o verdadeiro líder não é aquele que grita, mas aquele que atende, né? Aquele que atende.
Então, quando nós falamos sobre a liderança de Cristo, nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele foi e é o grande líder. Por isso que a Bíblia diz que ele é a cabeça da igreja. Vejam só, em algumas passagens bíblicas, a gente lê que Jesus é o cabeça. Ele está dizendo o quê? Ele é o líder. Mas existem passagens bíblicas que dizem que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, como cabeça, a cabeça, ele é o centro de comando do corpo. Como o cabeça, ele é o que lidera, ou seja, ele é o pastor, aquele que orienta, aquele que anda com os seus liderados, com as suas ovelhas. Em Mateus capítulo 28, quando na grande comissão, ele diz: ide por todo o mundo, ide por todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Não é eu estarei, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, como líder, ele é aquele que está conosco, orientando-nos, levando-nos aos lugares certos, aos passos certos. Agora, como a cabeça, é ele que domina as ações da igreja. Aí ele não é mais líder, ele é o comando. Ele é o comando. Essas diferenças que a gente tem que observar nas Escrituras. Quando vocês lerem a Bíblia, parem para meditar, onde tem uma vírgula, onde tem um artigo, onde tem uma preposição, não é? Onde tem um ponto, porque entre linhas está uma mensagem bíblica poderosa. Jesus teve que provar sua messianidade. Nós falamos que o líder necessita de confirmação, e essa confirmação vem através da prova de que verdadeiramente ele é líder. Então vamos lá, Jesus teve que provar sua messianidade. Messianidade é a qualidade de ser do Messias, ou as qualidades do ser do Messias que ele era. A palavra Messias, que vem do hebraico Mashiach, que significa o enviado, aquele que os judeus tanto esperam, não é? Eles esperavam, e ele veio, mas eles não aceitaram. Então agora eles esperam, e ele virá, não é? Em escatologia a gente sabe, estuda que ele virá. E está muito breve a sua volta para os judeus. Os judeus estão ansiosos. Muito bem. Aí Jesus teve que provar essa sua messianidade. Como é que ele prova essa messianidade? Logo que obteve reconhecimento, os seus seguidores passaram a testemunhar suas qualidades. Quer dizer, ele reuniu um grupo, se mostrou líder daquele grupo e provou àquele grupo que ele era líder. Quando ele começa não só a ensinar, mas também a operar sinais que determinavam a sua messianidade. Então, quando ele obteve esse reconhecimento, os seus seguidores passaram a testemunhar suas qualidades de líder. Nós só podemos dizer que fulano ou cicrano é um líder, é um abençoado, quando nós vemos eles produzirem bênçãos. Aí nós testificamos destas bênçãos. Isso aí é reconhecimento. Então o líder foi confirmado e agora reconhecido. Em João, capítulo 14, versículo 8 e 9, disse Filipe, um dos discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus, como Messias, ele estava ali encarnando toda a divindade. Jesus, ele não era metade homem e metade Deus. Ele não era metade Deus e metade profeta. Jesus
era Deus naquele momento e ele é Deus conosco hoje, o nosso Emanuel. Muito bem, então falamos inicialmente sobre a comprovação da messianidade de Jesus. Agora, em liderança evangélica e liderança eclesiástica, nós temos que pensar da seguinte forma: a igreja é um dos maiores campos onde se descobrem líderes. A igreja, quando falar igreja, no sentido amplo, no sentido geral, é na igreja onde se descobrem líderes. Se nós observarmos toda a história humana, nós vamos observar quantos líderes surgiram da igreja. Vejam Pedro, Paulo, João, os apóstolos de uma forma geral. Depois veio os pais apostólicos, que foram aqueles que receberam dos apóstolos toda aquela informação e mantiveram a igreja caminhando dentro da palavra. Hoje, né, no nosso tempo passado, ou mesmo presente, nós vemos muitos líderes florando em meio à nossa sociedade humana. Então a igreja é um dos maiores campos onde se descobrem líderes. Quando nós falamos na liderança de Cristo Jesus, o ministério de Jesus teve comprovações de lideranças visíveis. E aí nós temos os testemunhos da liderança do próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira testemunha de Jesus Cristo foi o próprio Deus Pai. Se nós observarmos em João capítulo 5, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, nós vamos observar que Deus dá testemunho do seu Filho, ou seja, Deus dá testemunho de Jesus, quando lá no batismo, João o Batista, veja a expressão, João o Batista, ou seja, João Batista, a gente fala João o Batista, ou seja, aquele que batizava. Após ele batizar Jesus, viu os céus abertos, né? João viu os céus abertos e o Espírito de Deus descer sobre Jesus e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus estava dando testemunho da liderança de Cristo. Lá no Monte da Transfiguração, nós vamos ver que estavam ali Pedro, Tiago e João. Jesus levou ao monte e lá Jesus se transfigurou. E foram vistos dois outros personagens bíblicos, né? Moisés e Elias conversando com Jesus. Aquela aparição diante dos discípulos, daqueles 3 discípulos, era uma confirmação, era um testemunho visível de que Jesus era líder. E vejam que após aquela aparição, ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então a liderança de Jesus, em primeiro lugar, foi pelo próprio Pai. A segunda testemunha, nós já falamos aqui, a segunda testemunha foi a testemunha de João Batista, que viu os céus abertos no momento em que Jesus saía das águas. Está registrado em João capítulo 5, versículo 33 ao 34. Uma outra testemunha é o próprio Senhor Jesus. E aí a gente vê muitas das vezes ele se apresentando e dizendo: eu sou. Essa expressão eu sou, entre os judeus, somente quem pode usar é Deus. E Jesus testemunhava acerca dele mesmo. Então, como líder, o próprio Jesus testemunhou. Uma outra testemunha da liderança de Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava falando do Espírito Santo. E aí nós vemos mais tarde o Espírito Santo confirmando esse testemunho, Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre os discípulos, né? Quando Jesus assim, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido, ele agora confirma, o Espírito Santo confirma esse testemunho, né? De liderança e de que ele é o próprio Cristo. Outras testemunhas, nós temos, por exemplo, as Escrituras, a palavra de Deus, confirma claramente que Jesus é o Senhor, portanto, a liderança, a confirmação dessa liderança. As Escrituras falam sobre o nascimento de Jesus, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Quando Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando ele anuncia a Maria: eis que a virgem conceberá. Lá no Antigo Testamento, as Escrituras já davam testemunhos do Cristo, confirmando a sua liderança. Isaías também, em 53, 4 e 10, confirma com o seu sofrimento. Isaías 42, 1, 4 fala sobre o Senhor como servo. E essa confirmação das Escrituras, ela é constante nas Escrituras. Nós vemos em Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, quando as Escrituras falam do seu predecessor, aquele que viria antes do que ele, João Batista, no espírito de Elias. Quer dizer, as Escrituras, elas apresentam Jesus como líder e confirma essa liderança. E Jesus, lá em 5:39, 40, ele mesmo disse dele próprio: eu sou. Jesus disse várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. Ele disse: eu sou o Pai, ou seja, eu sou o Deus, né? Então, essas confirmações. E um outro tipo de testemunho dessa liderança, confirmando essa liderança através desses testemunhos, são os milagres de Jesus, né? Jesus, ele fez muitos milagres, ele operou muitos milagres. Esses milagres são as testemunhas visíveis do povo naquela ocasião, dos discípulos naquela ocasião, que confirmaram o seu ministério. Foram grandes milagres, grandes maravilhas, né, que foram confirmadas pelo seu ministério. E outras testemunhas, nós vemos que os seus próprios discípulos, ele além de testemunhar vendo Jesus fazer, eles também fizeram em nome do Senhor Jesus. Então, essa liderança de Jesus, essa confirmação de Jesus, ela tem várias testemunhas, desde Deus, o Espírito Santo, as Escrituras, os discípulos e todas as multidões que viam Jesus operar, confirmavam que Jesus era líder. Então, há necessidade de confirmação. Essa necessidade de confirmação também, ela está, né, entre aqueles que são líderes tanto no mundo secular como na igreja. Nós temos que a liderança hoje, ela influencia, ela controla, ela corrige, ela ajuda, ela avalia e ela motiva. Então, esses são os aspectos principais de uma liderança aprovada, de uma liderança confirmada hoje. Então, meus irmãos, por hoje é só. Nós vamos ter aulas maravilhosas sobre liderança. E eu espero que os irmãos seminaristas entendam perfeitamente. E alguma dúvida, os irmãos já sabem como fazer. Mandem ou através do grupo ou no meu WhatsApp particular para que nós possamos tirar essas dúvidas. E a partir de agora, os irmãos observem quem é o líder e quem é o chefe.
Chefe é aquele que apenas manda, dá ordens, cobra, e líder, aquele que vai junto com os seus liderados, que motiva, que influencia, até através das suas palavras, ele influencia o caráter, influencia o comportamento dos seus liderados. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.